Familiares, amigos e fãs ocuparam o Teatro Municipal do Rio no último dia 25 de julho para se despedir de Preta Gil. Entre flores, fotos e músicas escolhidas por ela mesma, a cena era de emoção e afeto. Um último gesto coletivo de amor e também de luto. A despedida de uma artista que viveu com intensidade até o último dia reacendeu uma conversa difícil, mas urgente. Como lidamos com a morte? Como lidamos com o diagnóstico de uma doença grave? Como são vividos os últimos momentos de alguém que amamos? Essas perguntas têm mobilizado profissionais de saúde, ativistas e pessoas que já passaram pelo luto. E nesse contexto, os cuidados paliativos voltam ao centro do debate. Uma abordagem ainda pouco acessível no Brasil, que defende o cuidado integral desde o diagnóstico, com controle de sintomas, escuta ativa e apoio à pessoa e à família, em todas as dimensões. No BDF Entrevista de hoje, recebemos Juliana Dantas, jornalista especializada em cuidados paliativos, para falar sobre luto, dor e os direitos que ainda precisamos conquistar para viver e morrer com mais dignidade. Olá, eu sou Luana Ibelli, está começando mais um BDF Entrevista, nosso papo sobre temas atuais, sempre com a visão popular que é a marca aqui do Brasil de Fato. Já aproveito para te cumprimentar, te convidar para comentar aqui no nosso YouTube e interagir, porque a gente adora a sua participação. Obrigada pela companhia. E hoje é um prazer receber aqui comigo Juliana Dantas. A Juliana é jornalista especializada em cuidados paliativos, morte e luto, também é diretora de comunicação do Movimento Infinito e diretora do Instituto Ana Michele Soares. Ju, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Então vamos lá, essa semana, semana atrás a gente falou muito do caso da Preta Gil, você conversou aqui com o Brasil de Fato, sobre essa questão do luto coletivo, desse significado, de muita gente ter se visto atravessada por essa despedida. E aí queria entrar um pouquinho nesse assunto, como você enxerga a força desse luto coletivo, quais são as lições assim que a gente aprende sobre esse tema, com esse caso que mobilizou tanta gente. Eu acho que a chave é sempre a gente poder falar com mais e melhor, Então, quando a Preta Gil escancara para o Brasil o seu processo, a partir daquele momento, mesmo quem não tinha nenhuma afinidade ou com o tipo de música ou com a carreira dela, mas de alguma maneira se identificava com ela, a partir daquele momento cada brasileiro se conectou em alguma medida, com aquela jornada. E eu acho que ela propõe essa conversa escancarada e que isso se reflete no luto pós-morte também, E ela nos deu a oportunidade de falar mais e melhor a respeito. Então, a gente conseguir nomear, validar as nossas sensações, por que eu me senti atravessada por essa perda, qual é a parte de mim que se conecta com a Preta Gil, que é uma mulher emblemática em muitos sentidos, no combate ao racismo, à LGBTfobia, à misoginia, à gordofobia, uma mulher de talento, de sucesso, que diz muitas coisas e ao mesmo tempo as pessoas que não necessariamente se conectam com essas temáticas, ou pode ser que também, que estão adoecidas ou que já perderam alguém num contexto semelhante de adoecimento, todas essas pessoas em alguma medida se sentiram atravessadas e a gente poder validar e dizer que não é um luto à toa, que não é mimimi, que você nem conhecia Preta Gil, ela nem sabia que você existia, por que você... Sim, porque a gente se transfere, se transpõe, a gente é ser de relação, Então, quando a gente consegue nomear, validar e conseguir ter uma conversa saudável sobre isso, é muito importante individualmente e coletivamente. E para além da nossa relação com essa artista ou com qualquer outra pessoa que a gente veja passar por uma situação assim, essas coisas tocam na gente, Falam das nossas histórias, das histórias dos nossos entes queridos, dos nossos medos também. Eu acho que isso vai por aí também, nessa conversa. Muitíssimo, No Instituto Ana Michele Soares a gente tem uma comunidade virtual que abriga pacientes e familiares impactados por doenças graves. E pelo menos na minha cabeça foi a primeira preocupação quando eu vi a notícia da morte da Preta Gil, porque muitas pacientes, por exemplo, falaram,
será que eu sou a próxima? Tô com essa sensação. Ou pessoas enlutadas, olha, é impossível não lembrar dos últimos dias da minha mãe, dos últimos dias do meu pai. É como se eu estivesse revivendo tudo de novo. Então, a tinta fica mais carregada de uma dor, de um luto, de um adoecimento. Então, foi minha primeira preocupação. E aí, eu falei com a Maria Paula, que é nossa diretora também do Instituto e que é paciente. Falei, Maria Paula, o que você acha de você escrever lá na comunidade? Porque eu não tenho lugar de fala, mas eu sei que isso bate para pacientes, para familiares, etc. Caso você possa escrever de paciente para paciente, para que as pessoas sintam reafirmado esse ambiente de segurança e de troca, pode ser legal para dar uma desopilada também, de as pessoas se sentirem bem-vindas a poder chorar, a poder desabafar, a poder expressar seus medos, para conseguir seguir, porque senão o isolamento, o silêncio, eles acabam se impondo muito e isso não é positivo, né? Então, Sim. se a gente pode abrir um espaço maior de acolhimento de informação, que ele seja cada vez mais largo, né? Isso acontece em vários âmbitos, né? Quando a gente chega no Setembro Amarelo, que vai falar de suicídio, por exemplo, a gente sabe que é um tema que sempre que vai para a mídia vai atingir, impactar as pessoas que estão vivendo isso. Agora, para além disso, esse caso da Preta Gil me chama muita atenção também, Ju, pensando no velório, né, em toda a simbologia, nos depoimentos dos amigos também. Eu vi até um vídeo do Tom Almeida, né, que é seu parceiro no Movimento Infinito, que ele fala sobre sustentar a presença. E eu lembro muito da minha querida sogra, né, que é a Maria Gorete Maciel, beijo Goga, sempre cito ela quando falo de cuidados paliativos, ela me falou isso e me ficou muito marcado para mim, né, sobre o mais difícil é aguentar a conversa, quem tá perto aguentar essa presença, porque às vezes a pessoa que tá passando ali no fim de vida, né, ela tá vivendo uma situação difícil, ela vai querer falar sobre o fim e isso bate muito fundo nas pessoas que estão ao redor. E aí, quando a gente vê os amigos falando sobre como eles ficaram até o fim ali do lado da Preta, né, seja segurando a mão dela, seja ouvindo os silêncios, lidando com aquele fim cada vez mais próximo, isso também toca num lugar muito fundo, né? Até que ponto a gente consegue aguentar essas conversas e como se preparar para aguentar essas conversas. Inclusive, Maria Gorete Maciel, uma das grandes paliativistas do Brasil, aprendi muito com ela nessa minha jornada de anos aí, estudando cuidados paliativos e luto. Aprendi sobre isso também com ela, desse sustentar, né? Ela fala, não é bonito, não é legal, não tem romantismo, mas quando a gente topa se aproximar, a gente tem um leque muito maior de vivências, né? O Tom Almeida fala muito, ele fala, quando a gente não topa falar sobre a morte, a gente pensa em morte, só dor e medo. Quando a gente dá um passo adiante e vai se aproximando, tem dor, tem medo, vai ter mesmo, mas tem conexão, tem amor, tem troca, tem uma verdade, tem uma oportunidade de conversa, tem uma oportunidade de você agregar significado sobre a história que você vai poder contar para você mesmo, né? Quando o filho da Preta Gil escreve um texto belíssimo falando sobre se sustentar, você vê ali muita dor, mas muito amor, que não é uma pessoa que virou as costas e saiu correndo, embora muito provavelmente tivesse com vontade de fazer isso, né? Então, quando a gente se depara com essas situações, a gente se sentir preparado para estar e não ficar tentando entregar frases prontas que, em vez de acolher, encerram diálogos, né? Então, ao longo do tratamento da Preta Gil, eu lia muito os comentários, né, no Instagram dela e entendo totalmente a intenção desses comentários, mas eram coisas como, já deu tudo certo. Não deu, não daria. O diagnóstico dela era muito grave, o prognóstico também. Então, quais outros jeitos a gente pode falar para mostrar que a gente está ali, para mostrar que a gente está na torcida, mas sem promessas vazias ou coisas que fecham as portas para essa conversa, né? Não, Deus está no comando, tudo bem, eu respeito a fé individual de cada um. Deus sabe o que faz. Poxa, passa por uma questão de merecimento, tem tantas camadas aí de a gente pensar sobre o que a gente diz, que na tentativa a gente acha que pode resolver aquilo e não vai resolver, e no fim acaba só minimizando. E aí o que a gente consegue é que talvez essa pessoa não sinta tanta abertura
de conversar diretamente com você, aí não estou nem falando de comentário na internet, né? Mas se você vai conversar com aquela pessoa que só te dá frases prontas, só te dá clichê, fala que é questão de fé, que não é com ela que você vai se abrir, porque ela não está suportando manter momentos de silêncio ou de realidade. É isso que eu ia comentar, né? Justamente é esse ponto de aguentar a conversa. De certa forma também, essas frases prontas e clichês, né? São uma forma... A pessoa quer o bem. Às vezes a gente está nesse lugar, né? Totalmente. Falar, a gente quer o bem e quer dizer para a pessoa que vai ficar tudo bem, mas é também uma forma de fugir do difícil, de encarar algo que não necessariamente vai dar certo. E também eu até questiono se dar certo, né? Porque a Preta Gil deu muito certo. Deu muito certo. Eu até brinco a história da minha avó materna. Ela morreu com 90 anos. Metástase óssea de um câncer de mama muito anterior. Ela já tinha quebrado o fêmur. Já estava de cadeira de rodas, tinha 1 ano e pouco. E aí a minha mãe estava naquela função de cuidadora, de virar noite em hospital. E às vezes ela me trazia alguma coisa... Eu falava, calma. Aí ela falou, não, me ligaram, falaram, Vanira, tenha fé, não desista, vai dar tudo certo. Aí vamos apelar para o humor, porque não tem condição de ouvir isso perto dos dados de realidade. Aí eu falava, mãe, que será que vai dar tudo certo? Será que a avó vai levantar, aprender a andar de skate e ganhar da Raíssa Leal na sequência? O que é esse vai dar tudo certo? Para mim, naquele momento... vai dar tudo certo, era minha avó ter uma passagem tranquila, digna, sem dor, sem falta de ar, que foi tudo que a gente conseguiu garantir para ela com cuidados paliativos. Então, isso para mim vai dar tudo certo. Então, eu entendo que nunca seja por mal as pessoas falarem desse jeito, mas eu também entendo, e é muito a missão do Infinito e do Instituto Ana Michele Soares, que a gente fala de criar repertório, a gente conseguir entregar elementos que agreguem musculatura emocional para que socialmente a gente se sinta mais treinado. Mesma coisa que musculação mesmo. Um dia a gente vai conseguir pegar 1 quilo, outro 5, outro 10 quilos de pezinho lá na academia. Então, musculatura emocional mesmo, para a gente não se dar o luxo, digamos assim, de não estar preparado para acolher. E ainda não só não acolher, como às vezes ser uma camada extra de dor para quem já está com uma dor principal, que é o adoecimento, a morte ou o luto. E não é justo que a gente não se prepare. E nesse sentido, trago aqui uma fala do próprio Gil, né? No ano passado a Preta Gil deu uma entrevista falando que o Gil disse para ela, até trouxe aqui, né, as palavras dele, o Gil é uma sabedoria absurda, né? Absurdo. E ela passando por aquela fase de fazer uma cirurgia muito difícil, de não saber se ela ia conseguir se recuperar. Ele disse, se tiver muito pesado para você, se deixa ir. Porque é muito ruim viver com esse incômodo e lutando dessa forma que você está lutando. E isso gerou polêmica, né? A própria Preta, na hora, não entendeu, depois ela foi digerindo isso, né? Como ela costuma dizer. E aí eu te pergunto, como que isso ressoa em você, né? O que isso diz sobre formas de entender e lidar com a finitude? Poxa, eu acho uma prova de amor lindíssima, lindíssima. Porque... claramente, não é que ele queria que ela fosse, mas existia algo pior do que morrer, que era o sofrimento que ela estava passando. Eu costumo dizer muito que, às vezes, não é questão de que vai morrer, mas o como. O como importa muito. E existia em volta dela uma atmosfera, talvez um pouco pela personalidade dela, a personalidade dos amigos, ou mesmo como ela se colocava, que era uma coisa muito focada na cura, na cura, na cura. E como sempre disse a Anami, a cura transcende a biologia. Então a Anami falava, o meu câncer não tem cura, mas eu estou muito mais curada do que muita gente. Porque curada de quê? Né? Se a gente está falando só de vida biológica, a gente está falando de vida biográfica, a gente está falando... E às vezes, quando a gente não tem um olhar completo para o paciente, a gente fica olhando para um órgão que precisa ser curado. Quando você olha para o lado, a pessoa está atropelada, incapaz de fazer atividades básicas ou de desempenhar papéis importantes para ela, fazer coisas que eram importantes. Ela, por exemplo, queria tomar um banho de mar e eu vi que ela foi muito criticada. Aquilo é a vida biográfica dela, a gente não está falando só da vida biológica da pessoa, né? Então, quando o Gil traz isso, eu acho, primeiro que é uma sabedoria que
ninguém alcança, né? Aquele homem, ele abre a boca para, né, sabedorias em geral. Mas um nível de amor muito transcendente. E eu vi algumas pessoas criticando, nossa, se um pai fala isso, imagina como a pessoa se sente. Acho que até pelo contrário, muitas vezes a gente fica tentando colocar a pessoa adoecida num lugar de força e de destemida e de lugares que ela não pode desistir. Guerreira, né? Essa linguagem bélica o tempo inteiro. Exatamente. Nesse tema e nesse tema da Preta, inclusive, né? Muito comum. E ele foi lá e abriu um espaço para ela fraquejar sem que isso fosse desonra. Porque a gente ainda coloca a desistência como juízo de valor, como enfim. E ele abriu um espaço que talvez ela não estivesse tendo. Tipo, você pode descansar nas mais diversas formas que você entender esse descanso. Achei muito bonito. E fica pra gente refletir também, né? Na nossa vida, nas nossas próprias relações. Bom, Gil, né? Não tinha como ser diferente. Agora, Ju, nesse caso, né, que a gente mencionou, toda essa linguagem bélica é uma dos ativismos, assim, né, de quem fala de cuidados paliativos, quando a gente fala na mídia, essa linguagem ainda é muito presente. Vencer, lutar contra o câncer, venceu o câncer, perdeu a batalha contra a doença. O quanto isso ainda prejudica essa conversa que a gente precisa ter sobre morte? É impressionante como tá demorando para dar para frente essa história. Às vezes eu acho que a gente já passou disso e quando vai ver, você der um Google agora, perdeu a luta contra, um monte de notícia de pessoas que perderam a luta contra o câncer. E é tão desleal, né, colocar as coisas desse jeito, porque se fosse uma batalha, primeiro que não teria fair play, o câncer não tem fair play. Porque se a pessoa perde é porque ela não tentou o suficiente, porque ela não mereceu. Muitas vezes ainda colocam, não desista, pense no amor da sua filha. Então, aí o amor não foi suficiente. A sua fé foi insuficiente. Deus escolheu quem fica, quem vai. Faltou alguma coisa, né? Então, a batalha, o guerreira, coloca essa pessoa, em geral mulher, num lugar de que ela não pode esmorecer, ela não pode ter medo, ela não pode ter dúvida. Cria-se uma espécie de meritocracia do adoecimento. Até pessoas que não necessariamente acreditam na meritocracia num contexto social maior, escorregam e quando vão ver, elas estão nesse lugar no contexto de adoecimento. E fora que, assim, não tem vencedor e perdedor, porque quando a pessoa morre, o câncer morre junto com ela. Então, não é por ali o caminho da conversa, né? Então, é uma jornada de adoecimento, está atravessando um adoecimento, está convivendo com um câncer, está tratando um câncer. Existem tantos jeitos de falar a mesma coisa e isso também passa por um vício muito da comunicação, do jornalismo, que são as histórias de superação. Eu falo que às vezes se um dia acabarem as histórias de superação, vai ter jornalista sem conseguir fechar a matéria, porque assim, não pode ver uma história de superação que já quer criar. É uma grande editoria do jornalismo. É uma grande editoria do jornalismo. E se aquela doença não for ser superada, onde é o lugar dessas pessoas? A Ana me falava muito isso. Quando sabiam que o câncer dela não ia ter cura, às vezes ela era excluída como entrevistada de programas ou de reportagens. Porque ela não ia ter uma história de superação. E esse lugar da cura, né? Entender também, porque o cuidado paliativo, ele também fala isso. Eu tive essa conversa uma vez com meu psiquiatra, que também é especializado em cuidados paliativos. E isso traz uma visão completamente diferente, né? Para o trato de todos os âmbitos da sua saúde. E ele falava isso, né? A primeira vez que ele falou isso para mim foi de que tem muitas formas de você se curar, inclusive morrer curado. Exato. Porque não passa só pela eliminação da doença, né? E sim transformar a sua relação com aquilo. Eu sei que às vezes isso parece um pouco romântico, né? Porque é uma pessoa que está numa situação de fim de vida, falando aqui, né, a gente puxando muito o caso da Preta, que foi muito recente, ajuda a gente a visualizar isso. Uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que está ali com tanto ainda a realizar, com tantos amigos. Mas doenças elas podem acontecer com qualquer pessoa, né? Elas atingem qualquer um a qualquer momento e todos nós temos o direito de passar por isso
da melhor forma possível, né? Tirando, e aí eu até te pergunto, Ju, é toda essa linguagem, né, guerreira, batalha, isso acaba afastando a gente também de ir para um lugar que seja melhor para lidar com aquela doença, por exemplo, dos cuidados paliativos, né? Porque se os cuidados paliativos não vai me curar, por que que eu vou investir nisso? Por que que eu vou ser cuidada por essa especialidade? Não, eu vou lutar até o fim, eu vou atrás de um tratamento alternativo. E aí, quanto tempo eu poderia ter ao lado da minha família, né? Com mais qualidade. Com mais qualidade. Você acha que isso também afasta as pessoas? Muito. Essa linguagem, ela estigmatiza, ela reforça, né? O câncer hoje, ele já não é uma sentença de morte, né? Que em outros momentos foi. Quando a gente traz todo esse... então, assim, o tratamento está atualizado, os cuidados paliativos estão modernos e a nossa linguagem não está acompanhando, né? A gente, como comunicador, a gente pensa muito sobre o peso das palavras, né? Então, quando essa linguagem não acompanha, isso é uma parte importante do impacto na pessoa adoecida ou no familiar, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso no caso da Preta, como é que se manifestou essa linguagem nessa abordagem com ela, que estar ou não em cuidados paliativos, porque eu acho que ela não esteve, né? Mas que não significava se ela estava ou não morrendo, né? Eu conheço pacientes 9 anos em cuidados paliativos. A gente contou essa semana no Instagram, no @paliativas do Instituto Ana Michele Soares, a história de uma mulher que ficou 20 anos em cuidados paliativos. Então, isso só significou, e que é bastante, que ela estava o mais bem cuidada possível, mesmo tendo uma doença grave. Não significa fim de vida, não significa terminalidade, não significa abandono. Até porque, por definição, como você bem colocou no início do programa, por definição, os cuidados paliativos devem ser oferecidos no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Seja ela curável ou incurável, seja ela terminal ou não. Quanto antes os cuidados paliativos chegarem, melhor. Por quê? Vai ser aplicado um manejo de redução ou mesmo zerar efeitos colaterais do tratamento e sintomas da doença. Então, os cuidados paliativos deixam a pessoa mais preparada, inclusive, para passar pelos tratamentos curativos. E existem pessoas curadas ou curáveis em cuidados paliativos, mas que precisam desse manejo de redução ou mesmo zerar sintomas da doença ou efeitos colaterais. Quimioterapia é uma das coisas que mais dão efeitos colaterais. Então, os cuidados paliativos vão lá e vão olhar. Olha, aqui a gente consegue manejar enjoo, aqui a gente consegue manejar falta de apetite, falta de sono, tontura. A gente consegue agregar, às vezes tem dormência, né, nas extremidades, e é uma pessoa que faz muita questão de pintar, por exemplo. Os cuidados paliativos vão olhar para isso e vão falar, bom, isso é valor para ela. Então, como é que a gente faz para isso não acontecer? Ou a gente vai escolher uma químio, em diálogo ali com a oncologia, que faça com que esse valor dela seja preservado, enfim. E aí estou falando muito de oncologia, mas cuidados paliativos para qualquer doença ameaçadora de vida, né? Pode ser uma doença rara, neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, enfim. A gente fala muito de câncer, mas não só. Pois é, a abrangência, ela é enorme, né, Juliana? Basta você ser humano e estar em sofrimento para que você seja beneficiado pelos cuidados paliativos. E aí, esse caso, né, da Preta e casos midiáticos, quando eles vêm à tona e forçam, né, e trazem isso para o debate, é sempre uma ótima palavra, um ótimo momento para espalhar a palavra dos cuidados paliativos, né, porque eu acho que muita gente ainda não conhece. E aí, entrando no assunto que vocês, né, pelo Movimento Infinito, junto com a Bicho, estão lançando um documentário. A gente separou um trailer para vocês conhecerem, né? Acabou de ser lançado em streaming o documentário Uma Boa Notícia, Conforto sob a Tempestade. A Juliana é uma das roteiristas, né, com uma equipe aí que preparou esse documentário. Vamos assistir um trechinho e depois a gente continua essa conversa. Porque é lindo você ler sobre empatia. Ai, é lindo dizer... A gente está falando de gente que cuida de gente. E gente que cuida de gente que sofre. E que é o amor de alguém. Eu acho que eu gostaria de ser lembrado dessa maneira, sabe? De alguém que
preocupou com o outro, ouviu o outro e ajudou o outro. E essa ajuda foi pensando em qualidade de vida. Senão você vai chamar a equipe de cuidado paliativo como se fosse o corpo de bombeiros para apagar os incêndios do fim da vida. E aí eu acho que é subaproveitar a especialidade. Ela é muito melhor do que isso. E paliativo não é o fim, né? Na verdade é o começo. Mas muitos pacientes familiares não têm essa noção de que aquilo que eu estou levando é algo bom, porque eles estão tão presos num contexto de má notícia, de algum sofrimento e desdobramento dessa má notícia, que naquele momento eles podem não perceber que é uma boa notícia. A gente entende que isso é uma boa notícia dentro de uma tempestade. Interessante, né, o título que vocês escolhem para o documentário que o entrevistado ele fala, né, uma boa notícia, porque os cuidados paliativos chegam sempre para quem, não sempre, né, mas para quem não conhece, ele chega nesse momento, quando ele é mal aplicado, quando ele não é explicado, chega como junto de uma notícia muito ruim. Então, na verdade, ele é uma boa notícia e vocês escolhem trazer isso para o título do documentário. Foi muito curioso, porque eu falava isso tinha alguns anos já. E aí, nessa conversa com o Joaquim, ele trouxe também, e com esse contexto do conforto sob a tempestade. E a gente ficou muito tempo pensando nesse nome, e aí eu fui percebendo, hoje eu vou ler às vezes reportagem antiga minha, eu já falava desse jeito, enfim. E aí quando o Joaquim traz também, e ele é um profissional incrível, ele é head de cuidados paliativos do AC Camargo. Quando ele traz esse contexto, e esse documentário a gente buscou mostrar como é o poder de infiltração dessa equipe de cuidados paliativos no maior câncer center do Brasil, que já são pessoas que tecnicamente não são bem-vindas, porque parece que elas estão levando a má notícia, mas a má notícia ela é anterior. A má notícia ela é o diagnóstico de uma doença grave. Quando alguém te oferece cuidados paliativos, você usou uma palavra muito boa antes, que é benefício, ou a pessoa ser beneficiada. Muitas vezes, pelo senso comum, ou por como a gente entende cuidados paliativos, pelo senso comum, parece que não é um benefício. Parece que estão tirando algum direito nosso, quando na verdade estão dando um direito. Aliás, garantindo um direito que deveria ser mais universal e ainda não é. E aí eu costumo dizer que a gente ainda se comunica tão mal a respeito, existe uma confusão tão substancial ainda, que eu falo que às vezes é como se estivessem te oferecendo uma cama de prego ou uma cama king size de lençóis egípcios, 6 travesseiros no mínimo, e a gente, por essa compreensão equivocada, a gente está escolhendo a cama de prego sem saber. Uma escolha muito difícil, né, Ju? A chamada escolha é muito difícil. A verdadeira escolha é muito difícil. Quando, na verdade, se a gente conseguir se comunicar melhor sobre isso, a gente vai conseguir começar a entender os benefícios dos cuidados paliativos bem feitos, que eles são bons para o paciente e para os familiares. Isso faz toda a diferença. No caso do documentário, é o primeiro sobre cuidados paliativos que está no streaming, né? Como vocês têm divulgado, isso é bem legal. E vocês fazem bastante focado na equipe de saúde, né? Que também é uma questão. Se a gente acha que, bom, a gente está discutindo aqui que a população não conhece muito, que é difícil falar na mídia, mas entre os profissionais de saúde também tem uma dificuldade, um estigma grande também, né? Com a especialidade dos cuidados paliativos. Ainda. Tendo a achar que existe um estigma maior entre os profissionais de saúde do que entre a sociedade civil comum. Porque ainda existe uma leitura muito equivocada de para que serve uma equipe de saúde. Especialmente no ramo da medicina, existe uma ideia de que a medicina existe para salvar vidas, quando na verdade, como diz o nosso Drauzio Varela, a medicina não existe para salvar vidas, ela existe para cuidar do sofrimento humano. Se esse cuidado pudesse traduzir em salvar, que bom, ninguém é contra, vamos salvar. Mas é muito mais amplo que esse salvar, né? E aquilo que você falou, parece romântico. Quando a gente consegue ter mais cartas na mesa, todas as informações na mesa, a gente consegue tomar decisões que não sejam em falso.
O problema hoje é que nem todas as cartas estão na mesa e a gente acha que está tomando a decisão com todas as informações que a gente deveria, e não está. E aí a autonomia, ela só é real quando a gente tem acesso à informação plena. Se alguma carta está sendo suprimida, escondida na manga, escondida embaixo da mesa, ou não saindo da caixinha do baralho, a gente não está tomando decisões com base na informação real. Então isso é muito grave. E aí, quando você fala da equipe, é isso. Todo paliativista, em alguma medida, rema contra a maré. São pessoas que precisam ser transgressoras por natureza. Nos hospitais não é incomum que médicos ou outros profissionais de saúde não queiram compartilhar seus pacientes com as equipes de cuidados paliativos, então eles privam os pacientes e familiares de serem mais bem cuidados por causa desse preconceito. E não raramente existe fofoca de um corredor para o outro falando, ia lá, esse já foi para o corredor da morte. Quando na verdade aquela pessoa está ganhando o benefício de ser ainda mais bem cuidada. Então, esse estigma ele precisa urgentemente sair do campo da saúde, que os profissionais de saúde consigam se comunicar melhor sobre cuidados paliativos, não ajudem a atrapalhar os cuidados paliativos, porque isso é muito importante para que não tenha ruído para o paciente, né? Eu já vi os dois casos, às vezes de o paciente ter acesso e ele se recusar, ou de o paciente ter acesso e o médico recusar que ele vá também ser atendido pelos cuidados paliativos. Então, o que a gente quer mostrar com esse documentário são as estratégias que essa equipe de cuidados paliativos do maior câncer center do Brasil adotou para conseguir ir se infiltrando positivamente na lógica do hospital e nos quartos dos pacientes, como é que esse diálogo se dá, como é que essa conversa, como é que essa comunicação, afinal, precisa ser feita para que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, sejam mais bem cuidadas. Isso acaba virando até um exemplo para outros profissionais que também querem aplicar, talvez, né? Porque mostrando a experiência de outro profissional que está passando pelo mesmo num hospital que é uma referência, né? Outros profissionais podem também entrar nos cuidados paliativos ou ter ali uma postura de infiltrar também os cuidados paliativos em outros locais. Você acha que também é um efeito que pode acontecer, assim, de um conteúdo como esse? O nosso grande objetivo com esse documentário é conseguir inspirar outras equipes em outros lugares do Brasil, né? Porque a gente ainda tem uma situação incompleta de cuidados paliativos no Brasil. A gente pode falar aí hoje de 10% do que seria necessário no Brasil todo, com as desigualdades já conhecidas, né? O Sudeste tem muito mais do que o restante do país, etc. Porém, mais da metade do que a gente tem hoje está no SUS. Só que temos esse gargalo de comunicação. Ou o paciente não quer, ou o médico original não topa, ou o familiar recusa, temos muitas questões. De maio do ano passado para cá, a gente teve a Política Nacional de Cuidados Paliativos 100% SUS. A gente está falando aí da criação de 1.300 novas equipes de cuidados paliativos no Brasil inteiro, no SUS. Aí o Ministério da Saúde dá diretrizes e orçamento, que ainda está um pouco travado, isso mais de um ano depois, a gente ainda não tirou do papel, embora tenha bastante gente trabalhando no Ministério da Saúde pensando sobre isso, mas ainda não está se traduzindo na prática. Mas eu costumo falar que se a gente estralar o dedo agora, apertar um botão, ok, temos 1.300 novas equipes de cuidados paliativos no SUS agora. Eu temo dizer que talvez elas ficassem ociosas porque as pessoas ainda recusariam o que é um benefício. Então, não adianta só a gente ter equipe de saúde, diretriz, orçamento, se a educação social, a comunicação em larga escala não for feita mais e melhor. E a gente tem muito chão ainda. Ao passo que quem já está em alguma medida com cuidados paliativos, ainda que seja um lobo solitário no interior do Amapá, já vai se imbuindo desse espírito de que sim, é remar contra a maré, não é uma questão sua. Eu dou palestra em vários lugares do Brasil, às vezes, sei lá, em Porto Alegre. Ai, Ju, sabe o que é aqui em Porto Alegre? A gente ainda...
Não é em Porto Alegre, é em qualquer lugar onde você vai fazer cuidados paliativos no Brasil. Isso é um diagnóstico. Não significa que seja bom, mas a pessoa em alguma medida se tranquiliza e fala: ah, não é onde eu estou, ou não é que eu estou fazendo algo insuficiente. É da natureza de ser transgressor, de estar na vanguarda de algo que ainda não é consolidado. Então, em alguma medida a pessoa se tranquiliza, se inspira e vai fazer o dela, né? Porque a gente ainda tem equipes muito insuficientes, às vezes é um único profissional, mas é sempre melhor ter um único profissional do que ninguém. Então, que essa sensação, essa filosofia, e que não é só filosofia, né? É técnica, é estudo, é comunicação, é bioética, enfim, é muito estudo, né? Não é só ser fofo e dar abraço e ler poesia, é mais do que isso. Mas que quanto mais a gente conseguir contaminar as pessoas positivamente com essa filosofia, acho que a gente vai andando para frente um pouquinho. E essa é uma missão muito grande de vida, né, Ju? Pensando na sua própria trajetória, você fala muito sobre isso, né? Você foi transformada por ver os cuidados paliativos com a sua avó e com seu pai, que é o grande jornalista Audálio Dantas, né? Um jornalista que foi fundamental, né, na retomada da democracia aqui no Brasil. A gente trouxe umas fotos que você fez recentemente um post relembrando, né? São 7 anos, sem seu Audálio. E aí é interessante a gente trazer essa experiência, né? Porque quem passa pelo cuidado paliativo não foi só o seu Audálio, você também foi extremamente atingida por isso, de uma forma que você quer levar essa mensagem para as mais pessoas. E aí é legal a gente entender, né, como que essa experiência te transformou e como que você acha, né, que outras pessoas também podem ser transformadas, porque eu lembro uma coisa que me tocou muito de você falando da sua experiência, né, que não precisa ser mais difícil do que já é, e que os cuidados paliativos acabaram tirando as dificuldades ao redor para que você vivesse aquilo que é essencial, que já é muito difícil, né, perder uma pessoa que a gente ama. Exatamente. Eu tenho pensado muito sobre o poder transformador dos cuidados paliativos bem feitos e o poder de pessoas enlutadas que tiveram acesso aos cuidados paliativos. E é muito bonito ver como cada um consegue se enveredar em alguma medida, né? Então, esses dias mesmo no @paliativas, eu consegui contar a história da Tinely. A gente viu agora há pouquinho no trailer do documentário, aparece a Ana Lúcia, que é uma enfermeira, mais de 20 anos lá na C. Camargo, paliativista incrível. E a Tinely, que está com quase 30 anos, ela viu o documentário e escreveu uma declaração de amor para Ana Lúcia, enfermeira, porque a Ana Lúcia cuidou da mãe dela por 20 anos. E quando a mãe dela teve o diagnóstico de câncer, ela tinha 6 anos, a Ti. E aí ela lembra de ver, nessa carta ela relata de um jeito muito bonito, né? Ela lembra de ver a Ana Lúcia como uma super-heroína, alguém mágica, que só ela conseguia arrancar um determinado tipo de gargalhada da mãe dela, etc. Essa menininha de 6 anos cresceu e virou enfermeira. Esse é o poder de uma pessoa bem cuidada, o poder transformador de alguém bem cuidado. Então, eu já tinha contato com cuidados paliativos desde 2008, meu pai e minha avó morrem em 2018, inclusive no intervalo de menos de 3 meses. Foi uma fase muito difícil, muito. Porém, com todas as camadas desnecessárias de sofrimento totalmente ausentes. Que é um desespero que eu tive na verdade, eu tive uma reação e 2 impactos. Foi, que privilégio, ufa. E em seguida eu fiz, que privilégio, socorro, preciso que não seja um privilégio, porque que lindo que pra mim foi ok. Que lindo que eu tive o luxo de só sentir a dor intrínseca, a perda. Só que tá rolando pra mim e pra mais uma meia dúzia. E o meu pai era um baita intelectual, jornalista, escritor, etc. E eu ia conversando com amigos dele, muito parecidos com ele, e percebendo que aquelas pessoas mega intelectuais, premiadas, etc., também não sabiam o que eram cuidados paliativos. E aí eu falei, opa, tem um tipo de desigualdade aqui que é diferente da clássica do Brasil. A gente está falando de um gargalo de informação
que está atingindo a todos igualmente. Então a gente não está falando de um recorte de classe A e B. A e B sabem mais, C e D sabem... Indiscriminadamente as pessoas não sabem o que são os cuidados paliativos e a gente é maltratado com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Com pouco já sabemos por quê, é um grande clássico, infelizmente, brasileiro, mas com muito a gente faz o que se chama de distanásia, né? Que é uma insistência em intervenções que muitas vezes são fúteis e que pode ser que elas sejam piores do que a doença. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente está falando de uma medida mais efetiva do custo-benefício de cada intervenção. Pois é, e que transforma vidas, né? E a partir do momento que as vidas são transformadas, a gente consegue levar essa mensagem e impactar cada vez mais gente. Ju, quero te agradecer por essa entrevista, por todas essas informações, pelo seu trabalho. Aproveito, né? O documentário tá aí, tá no streaming, então muita gente pode ter também acesso a essa informação. Obrigada, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço. E quem quiser continuar a conversa, a gente está no @infinito.etc, de etc, né? Infinito.etc, e no @paliativas. Lá também as pessoas encontram o caminho para participar gratuitamente da nossa comunidade virtual, que é a Casa Lavanda, se for um paciente ou um familiar impactado por uma doença grave. Recado dado. Obrigada, Ju. Até a próxima. E assim a gente encerra o BDF Entrevista. Obrigada pela tua companhia e até uma próxima. Tchau.